Paz e graça a todos os irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Remanescente Vivo. Estamos juntos para mais uma edição do nosso vídeo, mais uma sessão do estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidar a todos vós que pudessem fazer presente nesta edição, nesta sessão, seguir a nós para que nós possamos esmiuçar um pouco da Palavra de Deus. Falar um pouco daquilo que é a realidade eterna, as realidades bíblicas que Deus deixou revelado na sua palavra para que nós possamos fazer o bom uso dela. Antes mesmo de iniciar a nossa sessão, antes de iniciar o nosso estudo, gostaria de convidar a todos vós que nós possamos fazer uma oração, chamar a presença do Santo Espírito para que possa nos guiar e guiar os nossos pensamentos e desta maneira sermos capacitados para compreender a palavra de Deus. Assim vamos orar ao Senhor nosso Deus. Santo Deus, Pai eterno, Senhor que criou o céu, terra, mar, fonte das águas e tudo que nele há. O Senhor é Deus eterno, é o Pai que guia, que dá compreensão como promessa do Santo Espírito. Dá-nos compreensão de entender e compreender a Tua palavra e de proclamar a ela a todas as nações da terra. Agora vamos falar em Teu nome, que a minha vida possa estar escondida atrás da rocha eterna que é Cristo e que nós possamos falar simplesmente aquilo que provém de Ti. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Convidaria a todos agora que pegassem as suas Bíblias e vamos, por meio das Escrituras de Deus, compreender aquilo que é a sua palavra. Certa vez estava eu parado, me surgiu um pensamento muito precioso a respeito da palavra de Deus. Veio uma ideia, guiada pelo Santo Espírito, de fazer um tema que tem como título a bifurcação. A expressão bifurcação, ela parte de uma expressão contida no Código da Estrada. A bifurcação significa quando um caminho reto, um caminho único, quando ela, ao longo do seu percurso, se divide em dois ou mais vias, aí dá-se a bifurcação. Vocês deverão perguntar agora o que a bifurcação tem a ver com a palavra de Deus? Aonde a bifurcação entra dentro da palavra de Deus? Pois bem, irmãos, ela entra dentro do contexto bíblico, dentro dos caminhos eternos, porque Deus, o Senhor do céu, tem palavra da vida e tem a palavra que Ele expande para nós como a bifurcação. E hoje vamos estudar primeiramente um tema que tem como título o caminho de Deus. Compreendendo o caminho de Deus, posteriormente teremos mais luz para compreender aquilo que significa a bifurcação. Falando do caminho de Deus, é falar de um Deus que na sua sabedoria, na sua infinita graça, na sua criação, Ele institui na sua palavra os seus estatutos, os seus juízos, as suas leis, as suas ordenanças. E essas ordenanças, esses juízos, esses estatutos, é o seu caminho. Como compreender a respeito mais deste caminho? Eu convidaria a vós que nós possamos chegar agora até os dias da eternidade, muito mais longe daquilo que é hoje, dias da eternidade. Antes mesmo de Deus fundar o pó da terra, antes mesmo dele fazer o mundo e tudo que no mundo há, antes de tudo isso, Ele, o Senhor do céu, criou um caminho. E vamos perceber por meio da sua criação qual é esse caminho que o Senhor criou e o que significa esse caminho para nós. Se nós dirigirmos a nossa mente ao Salmo, no seu versículo, capítulo 19, no seu versículo 2, nós vamos entender aquilo que Deus ele vai nos mostrar por meio da sua palavra como o caminho dele. Vamos primeiramente compreender as obras do Eterno, como é que ele criou esse caminho. Qualquer arquiteto, qualquer designer, quando vai para fazer uma obra, ele pensa e arquiteta da melhor maneira possível para que possa sair perfeito, para que essa obra possa sair direita, para que essa obra possa sair algo mais maravilhosa, segundo o seu ditame, segundo a sua perspectiva. Não é diferente com o nosso Deus. Antes mesmo dele lançar o fundamento da terra, ele lançou justamente uma arquitetura. Ele fez a obra das suas próprias mãos, uma maravilha para que nós possamos contemplar. Convido a vós que peguem na vossa Bíblia. Vamos abrir no livro de Salmo 19 e vamos ler os seus versículos para compreendermos a maravilhosa graça de Deus. Eu vos convido a pegar as vossas Bíblias, agora a abrir no livro de Salmos 19, no seu versículo 1, que vai nos dizer assim: o céu declara a sua glória e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. A Bíblia vai nos mostrar que o céu proclama a sua glória. O que significa o céu proclamar a sua glória? Significa que quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o universo, certamente nesta mesma criação
olhando para esta criação, ela vai proclamar o poder de Deus. Ela vai proclamar o poder daquele que as criou. E desta maneira o salmista percebendo e sabendo disso, ele diz: o céu declara a sua glória e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Olhando para os astros celestes, olhando para o universo, os cientistas param, tentam estudar, eles falam da Via Láctea, eles falam da próxima estrela que está próximo do nosso universo, próximo da nossa galáxia. Justamente isso, eles tentam estudar a maravilhosa obra do seu Criador. E nesta obra nós encontraremos o caminho que Deus estabeleceu para nós. E desta maneira, olhando para as Santas Escrituras, nós possamos enxergar que Deus, ele mostra que a obra mais perfeita que ele pôde criar neste mundo é justamente cada um de nós. Vamos agora, convido a ti e a qualquer um que estiver assistindo esse vídeo, pega nas vossas Bíblias, vamos fazer uma linda viagem para o livro de Provérbios capítulo 8, e no livro de Provérbios capítulo 8 nós vamos entender o que significa, aonde Deus fez tudo isso como um arquiteto. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios capítulo 8, no seu versículo 22, diz assim: o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas, fui formado desde a eternidade, desde o princípio e desde o começo da terra. Quando não havia profundidade, fui gerado, quando não havia fonte de abundante águas. Eu gostaria que vocês prendessem, não sei como é que está a vossa versão, mas a minha versão ela deixa bem claro: o Senhor me possuiu, a minha Bíblia diz, nos dias do teu caminho, no princípio dos teus caminhos. Eu gostaria de enfatizar mais um pouco, vai dizer assim: antes das suas obras mais antigas, o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho. Agora eu gostaria de perguntar, qual é esse caminho que o Senhor possuiu? Qual é este caminho que a Bíblia vai dizer? E dizendo que desde os dias da eternidade, antes mesmo que fundasse a terra e tudo que nele há, o Senhor o possuiu no princípio dos seus caminhos. Isso chama-se a sabedoria divina. A sabedoria divina é o seu arquiteto. A mesma sabedoria que instituiu o mundo, firmamento, a estrela, é a mesma sabedoria que nós vamos tentar descodificar. Qual é essa sabedoria que Deus fez e de que serve esta sabedoria na obra da criação? Nós, se formos para o Salmo 111, versículo 2, gostaria de vos convidar justamente para esse salmo. É um texto muito lindo. Salmos 111, versículo 2. Vai dizer assim a palavra do Senhor: as obras do Senhor são grandes, buscada por todos os que têm prazer nele. Suas obras é honrável e gloriosa, as suas justiças duram para sempre. Ele fez as suas maravilhosas obras para serem lembradas. Deus fez as suas maravilhosas obras para serem lembradas. Nós vimos que no princípio Deus possuiu, no princípio do seu caminho, o Senhor já havia possuído a sabedoria para arquitetar o mundo e as suas maravilhas. Quando nós vamos enxergar o livro do Salmo, vai nos deixar bem claro que o Senhor, ou que as obras, ou que os firmamentos declaram a obra do Eterno. Eu gostaria de convidar vocês ainda a não ficarem por aqui. O mesmo Deus que fundou a Terra é o mesmo Deus que criou leis fixas para o universo. Vamos ver o que o Salmo vai nos dizer sobre esta lei fixa. Convido a ti também mais uma vez a abrir a tua Bíblia. Se não tens Bíblia, corra, pega a tua Bíblia. Vamos falar da palavra do Senhor como a palavra do Senhor, não como a palavra do homem. Pega nas suas escrituras, abre no livro de Salmo, no seu capítulo 8, e vamos ver o que a Bíblia fala sobre a lei fixa criada para o firmamento e por que eu estou a trazer esse tema para nós descodificarmos. Salmos, capítulo 8, vamos ler assim no seu versículo 3. Quando considera os teus céus, trabalhos dos teus dedos. Quando considera os céus, trabalho dos seus dedos. Luas e as estrelas tu ordenaste. O Senhor ordenou lua e as estrelas. Eu gostaria que vocês agora parassem, voltassem para o Éden, voltassem para o princípio. Vai dizer as Escrituras, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Deus parou e viu e disse: vou criar. Vai dizer a Bíblia nos versículos a seguir de que Deus, ele estabeleceu lua para dar claridade à noite, sol para dar claridade ao dia. O firmamento e tudo que existe, vai dizer a Bíblia, que é a maravilha da obra da criação, a maravilha da obra do Eterno. Vai dizer que todas essas leis, todas essas estrelas, firmamento, elas estão firmes pela lei fixa. Eu e você respiramos, eu e você falamos,
eu e você andamos, nós posicionamos como ser humano. O nosso batimento cardíaco, elas batem numa sintonia. A circulação sanguínea, ela também trabalha numa sintonia. Por que isso acontece? Devido a leis fixas que Deus criou no ser humano. Assim como Ele criou leis fixas para o universo, assim como Ele criou leis fixas para nós. E nas suas leis fixas, nas suas ordenanças, Ele também criou algo muito bonito, o seu caminho. Qual é o caminho de Deus? De que serve esse caminho? Para que serve esse caminho? Quem estabeleceu o mesmo caminho? Vamos agora começar a descodificar a mensagem da salvação. Isaías, no seu capítulo 66, versículo 2, diz assim: porque todas estas coisas tem feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. A Bíblia é muito bem clara, dizendo porque todas estas coisas, quais coisas? O firmamento, a obra da criação, a obra do eterno. Por isso que eu gostaria que vocês refletissem que este mundo ele não veio da obra do acaso. Eu sei que tem pessoas que não acreditam num Criador. Tem pessoas que acreditam numa teoria de Big Bang. Tem pessoas que acreditam numa teoria de evolução. Mas será mesmo isto verdade? Será que a evolução tem a capacidade para manter o ser humano como hoje é, a sua parte física? Será que a evolução tem a capacidade de fazer com que o homem pudesse andar, respirar e falar, ter raciocínio lógico, como explica a teoria da evolução? Gostaria que vocês deixassem o Darwin de lado. Gostaria que você deixasse o Freud de lado. Gostaria que você deixasse o Nietzsche de lado. Gostaria que você pegasse na Bíblia, na palavra do Senhor, examina ela, porque nela julga ter a vida eterna. Se é esta palavra que julga ter a vida eterna, e se é por esta palavra que o mundo e tudo que nele há veio a existir, precisamos conhecer a linda palavra de Deus e ver qual é o caminho de Deus, se é mesmo a evolução, se é o Big Bang ou se não é algo maior do que Big Bang. Gostaria de te convidar agora a regredir para um versículo que nós lemos. Provérbios, capítulo 8, vamos agora descodificar mais o assunto. Vai dizer assim no livro de Provérbios, capítulo 8, no seu versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas, antes do começo da terra, quando vi as profundidades, fui gerada, quando não havia fonte das águas, antes que o monte fosse estabelecido, antes das colinas eu fui gerada, enquanto ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do mundo, eu estava lá. Quando ele preparou os céus, quando ele traçou o círculo sobre a face do abismo, quando ele estabelecia o céu e as nuvens acima, quando fortificava o abismo, eu estava lá. Quem estava lá quando Deus estava fazendo tudo isso? Vai dizer a Bíblia, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, vai dizer Gênesis. Então, nós vamos tentar entender que essa mesclagem da palavra de Deus, que vai dizer que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a sabedoria. Quem é a sabedoria? É o Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, vai dizer o mesmo livro de João, foi por meio dele e para ele que todas as coisas foram criadas. Deus a criar o universo, Deus a criar as estrelas, Deus a criar o firmamento. Ele parou e ele disse: se o meu firmamento mantém pela lei, se o meu firmamento mantém pela lei que eu estabeleci, o sol não falha de dar a sua claridade, a lua não falha de dar a sua claridade, as estrelas não caem do seu firmamento, porque elas estão sustentadas por leis que Deus criou. E Deus para, ele vai dizer, corte celestial, anjos santo e puro, também vai ser mantido pela lei fixa. Quais são essas leis? A Bíblia chama essas leis de caminho de Deus. O caminho de Deus. Por que caminho de Deus? Por que essa expressão veio a existir? Essa expressão ela surge porque o homem também tem os seus caminhos. Vai dizer o livro de Provérbios de que todo o caminho do homem parece reto aos seus próprios olhos, mas Deus pesa o seu fim. O fim é a morte. Então significa que existe caminho de Deus, existe caminho de homem. Se existe caminho de Deus e caminho do homem, quando é que foi instituído o caminho de Deus? O caminho de Deus
foi instituído antes mesmo que houvesse pecado. O caminho de Deus veio à existência antes mesmo de que qualquer coisa pudesse vir à sua própria existência. Olhando para Apocalipse capítulo 15, no versículo 3, os cânticos do remido, cântico dos salvos, eles vão clamar, vão gritar com alegria, vai cantar um cântico de Moisés. Vamos ver que descrição eles colocam nessa expressão, que descrição eles colocam justamente nos seus cânticos de alegria, de triunfo e de vitória. Apocalipse 15, no seu versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E eles cantam canção de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosa são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. O salvo naquele dia, em número de milhões e milhares, percebendo que adquiriram a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do Cordeiro, vão dizer: grande são as tuas obras, grande e maravilhosa é as tuas obras, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Quais são os caminhos que é justo e verdadeiro? Qual é o caminho que a Bíblia vai dizer que é justo e verdadeiro? Gostaria de convidar a você, pegar na sua Bíblia, fazer uma viagem. Vamos ver qual é o caminho, que é o caminho de Deus. Vamos ver qual é que é o caminho justo e verdadeiro. Se existe caminho justo e verdadeiro, isso significa que existe também caminhos que não são justos e nem tão pouco são verdadeiros. Te convido a abrir livro de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 18, versículo 30. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um broquel, ele é uma verdade para todos aqueles que neles confiam. A Bíblia vai nos deixar bem claro que o caminho de Deus é perfeito. Como assim o caminho de Deus é perfeito? Me faz lembrar justamente o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, no seu capítulo 28, no versículo 13 e 14, quando vai dar a descrição da queda de Lúcifer, ele vai dizer assim: tu eras querubim ungido, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que achou iniquidade em ti. Olha para essa palavra, perfeito era Lúcifer no seu caminho. Perfeito, que caminho é esse? Vai dizer Salmo, o caminho da perfeição é o caminho de Deus. Quando não existia Adão e Eva, quando não existia o pecado no mundo, o caminho de Deus, quando ainda Lúcifer não havia rebelado contra a corte celestial, o caminho de Deus era chamado o caminho perfeito. O caminho de Deus era chamado o caminho santo. O caminho de Deus era chamado o alto e o sublime caminho. E nós vamos ver que as Escrituras, ela nos dá diretrizes corretas de que o caminho de Deus é um caminho da vida, de que o caminho de Deus é o caminho perfeito, de que o caminho de Deus é o caminho que nos leva a Jesus. Antes mesmo do pecado, antes mesmo da transgressão, antes mesmo da rebelião, já havia Deus instituído um caminho. E nós vamos passear ao longo das Escrituras. E neste passeio ao longo das Escrituras, nós vamos poder perceber que este caminho, ou a teoria deste caminho, ela é bíblica e ela é verdadeira. O livro de Abacuque vai apresentar justamente aquilo que o livro já anterior que nós citamos estava a descrever. Esse caminho que a Bíblia vai nos mostrar é um caminho onde foi instituído por Deus. Eu vos mostrei por meio da Bíblia que quando o Lúcifer foi criado, vai dizer a Bíblia que perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que achou iniquidade em ti. Olhando essa realidade, nós podemos perceber que Deus instituiu um caminho. Mas será mesmo que existe esse caminho? Será que é bíblico essa ideia de um caminho santo, puro? Eu gostaria de convidar vocês, Abacuque, capítulo 3, versículo do seu número 6. Vou pegar as Escrituras, vai dizer assim a palavra do Senhor. Diz assim: ele parou, mediu a terra, contemplou e separou as nações. Os montes perpétuos foram espalhados, as colinas eternas curvaram. O seu caminho são caminhos eternos. Essa ideia não é uma ideia meramente humana. A ideia de um caminho não é uma ideia fixa de um mero mortal como eu. A ideia de um caminho é a ideia de um Deus eterno. Caminhos eternos
Como assim caminho eternos? Vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer a respeito mais deste caminho. Este caminho só não é eterno, como este caminho é o caminho da vida. Apóstolo Pedro, no grande dia de Pentecoste, quando ele recebeu o Santo Espírito pela promessa de Jesus antes de partir desta terra, apóstolo Pedro, ao dirigir o seu sermão a milhões de pessoas naquele grande dia de Pentecoste, ele no livro de Atos capítulo 2, no seu versículo 28, ele usou a mesma expressão. Ele não usou o caminho eterno, mas ele usou algo mais precioso do que caminho eterno. O que ele usou na sua expressão? O que o Pedro disse? Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos 2, 28. Na grande comissão dos discípulos, vamos tentar entender o que se passou aí. Pedro vai dizer assim, na sua explanação, ele começa dizendo: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria com o teu semblante. Fizeste-me conhecer o caminho da vida. Nós enxergamos que Abacuque ele fala de um caminho eterno. Pedro, na sua descrição e na sua explanação, na sua pregação, ele fala: me fizeste conhecer o caminho da vida. Então, além de existir o caminho eterno, existe o caminho da vida. Qual é o caminho da vida, irmãos? Qual é o caminho da vida? Eu gostaria que vocês pudessem colocar a vossa mente em funcionamento. Gostaria que vocês pudessem refletir um pouco mais de caminho eterno para o caminho da vida. Então, o nosso Deus tem algo muito precioso para dizer para nós. O tema da bifurcação será um tema em que até os dias da eternidade, pela redenção que é em Cristo, nós refletiremos sobre ele. Quando olhamos para a mão de Cristo, cravada com o prego da sua crucifixão, aí vamos entender que o caminho eterno se dividiu. E devido à divisão do caminho eterno, trouxe a morte do Filho de Deus. Eu gostaria que vocês pudessem refletir um pouco mais na Santa Escritura. Vamos ver o que Davi fala. Eu me encho de alegria a saber que até Davi conhecia o tal caminho, sabia do tal caminho. Além do Pedro que falava do caminho da vida, o salmista, no Salmo 139, no seu versículo 24, vai dizer assim: e vê se há algum caminho perverso em mim, guia-me pelo caminho eterno. Davi, diante das grandes batalhas da vida, diante dos grandes dilemas do inimigo, diante do grande conflito, diante do pecado que atormentava a sua vida, diante do inimigo que tentava tirar-lhe a vida, ele diz: Senhor, examina-me, vê se há algum caminho mau, mas eu te peço, guia-me pelo caminho eterno. Davi conhecia, Davi disse: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. É neste caminho que quer cavalgar, no caminho eterno. Isaías também conhecia essa descrição. Isaías também sabia deste tal caminho eterno. Isaías também proclamou o tal caminho eterno. Vamos perceber por meio das Escrituras que a palavra do Senhor, ela fala-nos de muitos modos. Então vamos refletir. Será que eu não estou a andar fora do caminho eterno? Será que a ideia do caminho eterno eu ainda não tinha percebido? Eu ainda não sabia da existência desse caminho? Será? Reflita convosco mesmo. O caminho eterno, será que é uma ideia humana? Será que é uma ideia meramente minha? Não. A palavra do Senhor, ela deixa claro. Assim como Davi olhou para a sua condição como pecador. Davi olhou para a sua condição como homem falho. Davi olhou para si como aquele que não pode salvar a si próprio. Ele disse: Senhor, vê-me se há algum caminho mau. Então Davi reconhecia que no homem poderia haver um caminho mau. Mas o mesmo Davi sabia que existia um caminho eterno. Ele diz: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Vamos ver se Moisés tem alguma coisa a nos dizer em Deuteronômio. Vamos ver se essa é uma ideia descolada da Bíblia ou se ela é uma verdade presente dentro das Escrituras, a qual precisa ser descodificada. Em Deuteronômio capítulo 32, no seu versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Ele é a rocha. Eu gostaria de parar aqui. Qualquer um de vocês que estudam as Escrituras, seja você adventista, seja maná, seja batista, seja um simpatizante do cristianismo, quando vocês pegam a Bíblia, a palavra do Senhor, vão ver escrito ali que
a pedra ou a principal pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a tornar a principal pedra angular. Nós, quando olhamos para as Escrituras, na caminhada de Moisés, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, vai dizer que Jesus era a rocha presente. A mesma rocha que Moisés havia batido, tirado água, simbolizava Cristo. E aí, Deuteronômio, Moisés vai dizer, ele é a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Se Jesus é a rocha, nós vamos entender de que no princípio dos seus caminhos, ele me possuiu, diz o provérbio. Então, quem foi possuído no princípio é a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Quem é Jesus? O caminho eterno. Jesus é o caminho eterno. Mas como você sabe que Jesus é caminho eterno? Como é que faz tal declaração de tamanha perspectiva? Aonde tiraste a ideia que Jesus é o caminho eterno? Aonde tiraste a ideia de que existe um caminho eterno? Vamos continuar a nossa leitura. Eu ainda tenho o Deuteronômio aberto, não fechei o meu Deuteronômio. Vai dizer Deuteronômio, no seu capítulo 32, sigo a leitura dizendo assim, ele é a rocha, a sua obra é perfeita. A obra de quem é perfeita? Ele é a rocha, Jesus. A sua obra é perfeita. Vai dizer Jó, vai dizer salmista, que as obras do Senhor é perfeita. Apocalipse que havíamos citado, Apocalipse capítulo 15, versículo 3, vai dizer, grandes e maravilhosas são as suas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Segue o versículo dizendo, porque todos os seus caminhos são juízos. Deuteronômio vai deixar claro, porque todos os seus caminhos são juízos. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto ele é. Justo e reto ele é. Todos os seus caminhos são juízos. Justo e reto ele é. Essa expressão de Deuteronômio, ela está presente no livro do Apocalipse. Ela está presente quando ela fala do Cordeiro. Ela diz, justo e verdadeiro são os teus caminhos. No Cântico dos Remidos, diante desse dia maravilhoso da salvação, no dia que os remidos estarão prontos a entrar na terra prometida, os remidos cantarão o coro celeste e dirão, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Não temos como fugir. Não temos como fugir dessa realidade. Vamos ver o que Jesus tem a nos dizer quanto a este caminho. Vamos ver se essa ideia do caminho pertencente a nós, essa ideia de um caminho eterno, é ideia meramente humana. Ou se Jesus também comprovava esta ideia. A versão bíblica ou o texto bíblico é um texto muito conhecido por cada um de nós. A vossa bendita esperança. João, capítulo 14. É um episódio maravilhoso para entendermos o caminho. É um episódio que eu, ao falar desse episódio, me alegro, porque Jesus defendia a ideia de um caminho. A ideia de um caminho eterno. A ideia de um caminho verdadeiro. A ideia de um caminho genuíno. A ideia de um caminho da vida. João, capítulo 14. Eu gostaria que vocês começassem a ler no seu versículo 4, que diz assim, e para onde eu vou? Mas antes mesmo de contextualizar, eu vou ler o versículo antecedente, que diz assim, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eu vou vos preparar lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, voltarei novamente. E vos receberei para mim, para que onde eu estou, possais também estar ali comigo. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho e vós conheceis. Irmãos, como assim Jesus vai dizer aos discípulos que ele vai para o Pai, que ele vai preparar a morada, mas ele diz ao discípulo, eu vou preparar a morada, vou preparar o caminho, ou seja, vou preparar a casa, mas o caminho vós sabeis. Mas os discípulos pararam, Tomé, incrédulo, não sabendo ainda que existia um caminho eterno, não sabia ainda que o caminho eterno, o caminho perfeito existia, não percebendo a ideia do caminho, Tomé faz uma pergunta. A pergunta de Tomé, ela é genuína. Ele pergunta assim ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Que pergunta genuína, meu irmão.
Que pergunta genuína. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, nem tampouco saberemos o caminho. E Jesus, na sua maior e mais humilde declaração, ele diz, ou ele faz a declaração mais ousada que nós podemos usar nas Escrituras e que é conhecido por cada um de nós. Enquanto Tomé vira para Jesus, diz, Jesus, não sei para onde vais. Jesus, mestre, eu não conheço o caminho. Jesus vira para Tomé, diante desta multidão dos discípulos, olha para o rosto de cada um, não compreendendo eles aquilo que o mestre dizia. Jesus diz a Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, que dúvida nós teremos mais de saber que Deus instituiu um caminho? Que dúvida nós teremos mais? Viemos desde Gênesis, caminhamos para o Velho Testamento, chegamos ao Novo Testamento, enxergamos a ideia de que Deus tem um caminho. E Jesus conclui a sua mensagem para os discípulos dizendo, eu sou o caminho. Enquanto Tomé dizia, eu não conheço o caminho, eu não sei para onde vais, eu não sei qual é o caminho que tu falas. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. A palavra do Senhor, ela resume numa pessoa, Senhor Jesus Cristo. A palavra viva e eficaz. A única palavra que nós poderemos alcançar a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Existem milhões de denominações no mundo, de denominação cristã, e diante desta realidade, cada qual tem o seu caminho, cada qual instituiu o seu Deus, cada qual instituiu o alvo pelo qual ele é salvo. Allan Kardec, budismo, hinduísmo, dentre várias denominações não cristãs, outras cristãs que acreditam que elas serão salvas de algum modo. Mas a Bíblia, ela vai dizer que somente há salvação numa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente há salvação num caminho. Qual é o caminho? O caminho da vida, o caminho da santidade, o caminho que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu gostaria que vocês pudessem perceber que esta é a mensagem de Deus para nós. Esta é a vontade do Senhor para nós. Que nós possamos perceber que os caminhos que Deus instituiu é o caminho santo, é o caminho puro, é o caminho que somente a Ele pertence. Gostaria que nós pudéssemos entender que não existe outro caminho, não existe outra vida. A única vida pelo qual nós poderemos ser salvos é a vida de Jesus. E nós, quando vamos estudar a Bíblia, ao longo das Escrituras, vamos perceber que durante a caminhada do povo, a saída do Egito até a Terra Prometida, durante o reinado dos reis de Israel, podemos perceber que sempre a Bíblia vai nos dizer, não andou ele nos caminhos do Senhor, desviou do caminho do Senhor, saiu eles dos caminhos do Senhor, não foi segundo o caminho do Senhor. Então, há uma distinção, há uma diferença, há uma lacuna entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Deus instituiu um caminho para que o homem andasse nele. O homem instituiu um caminho para que ele próprio andasse nele. Satanás, Lúcifer, instituiu um caminho que ele mesmo pretendeu andar nele. Por isso, a Bíblia deixa claro, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. No céu não havia pecado. No céu havia uma coisa, ordenança, leis, estatuto, juízos, que regia o governo celestial. Todos os anjos celestes, todas as hostes celestiais, era guiado simples e unicamente por essas leis, por esses caminhos. Mas a Bíblia nos deixa claro que esse caminho, em certo e determinado momento, se dividiu. Eu acredito que na próxima sessão, vou vos convidar a não perder a próxima sessão deste episódio. A próxima sessão vamos falar da bifurcação neste caminho, vamos falar da divisão neste caminho. Vamos ver que aquele caminho que começou no céu, aquele caminho que começou único no céu, aquele caminho que era verdadeiro, que era genuíno, aquele caminho que conduzia à vida eterna, em determinado momento da criação, este caminho rompeu-se, este caminho abriu-se ou formou-se duas vias. Por isso, na próxima sessão, vamos estudar ou vamos analisar texto por texto
como é que deu-se essa divisão, como é que se separou este caminho perfeito. E se algum de nós hoje não estamos a andar segundo o caminho de Deus, se algum de nós estamos andando segundo as nossas próprias vontades, vamos refletir se esse é o caminho de Deus ou se é os nossos próprios caminhos. Se for os nossos próprios caminhos, Deus nos aconselha, Ele nos chama, sai deste caminho, anda no meu caminho. E isso me faz lembrar quando Abraão foi chamado por Deus, o Senhor diz a Abraão a seguinte palavra: Abraão, anda nos meus caminhos, anda na minha presença e ser perfeito. O chamado de Deus para nós hoje é o mesmo. Cada um de nós, particularmente de que igreja somos, de que denominações pertencemos, o chamado de Deus hoje para nós é esse: anda nos meus caminhos e ser perfeito. Esse é o chamado de Deus. Nós, cristãos, precisamos ter em mente que a vontade de Deus é andar simples e unicamente no seu caminho e ser perfeito. O mesmo chamado feito a Abraão é feito a nós, porque somos filho, descendente de Abraão. Somos descendência espiritual. Nós somos filho de Abraão. Nós não somos diferentes de Abraão, não somos melhor que Abraão. Somos filho, descendência da promessa. E se somos descendência da promessa, a Bíblia vai dizer que somos herdeiro. E se somos herdeiro de Deus, somos co-herdeiro com Cristo. Segundo o ditado do mundo, todo o caminho da Roma. Mas segundo o ditado da Bíblia, só um caminho chega a Deus. Só um caminho chega a Cristo. Se todo o caminho da Roma é um ditado popular, mundano, descrente, mas quanto às Escrituras, só um caminho dá a Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele esteja com todos nós, que nós possamos refletir justamente naquilo que é a sua vontade para nós. Agradeço a todos e que possam curtir este vídeo e compartilhar para mais pessoas, de forma cada um receber a notificação para assistir a preciosa graça de Deus. Obrigado a todos.